1 de Pedro, capítulo 2. Depois eu vou te convidar para abrir, ao tomar assento, Atos, capítulo 6, tá bom? Depois. Vamos ler? 1 de Pedro, capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente. Qual outra versão? Ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém. 2 pontos. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um povo adquirido para quê? Povo adquirido para que anuncieis. Cadê os crentes? Povo adquirido para quê? Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Palavra de Deus, tome assento, o Senhor seja conosco. Lembrem de abrir também Atos 6. Glória a Jesus. Meus irmãos, só uma palhinha aqui. Imagine comigo se toda a igreja fosse igreja verdadeiramente de obreiros e obreiras. Consegue imaginar isso? Ué, pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer isso? Salvação. Salvação de almas. Vidas alcançadas. Mordomia, serviço. Um ao outro ajudando. Orando uns pelos outros, se fortalecendo. Sabe o que quer dizer isso? Igreja, como a igreja primitiva, que onde se reunia, a glória de Deus se manifestava. Está entendendo o que eu estou falando? Podia ter tido um glória a Deus então. Porque nós que somos de Deus, queremos salvação de alma. Não dê glória a Deus agora não, que fica falso. Eu quero sua lucidez nos cultos. Por favor, em nome de Jesus, que isso irrita a gente. Nós temos que ser um povo de verdade. Não é verdade? Sim ou não? Então, sermos todos corpo de Cristo, a Bíblia deixou bem clara para nós aqui, que nós fomos um povo adquirido, Deus comprou e pagou o preço, e nós fomos adquiridos para anunciar a virtude de Deus, fomos adquiridos para fazer alguma coisa,
Nós não fomos adquiridos para sentar nos bancos. Quem vai levar a bênção hoje? Me dá irritação essa coisa. Quem vai levar a bênção? Parece que a gente vem na igreja só para buscar. Não, a gente não vem na igreja para buscar a bênção. A gente vem na igreja porque somos abençoados, queremos Deus. E a gente vem na igreja para adorar a Deus. A gente não vem para buscar. A consequência da adoração são as bênçãos, o renovo, o fortalecimento, as direções que Deus dá e etc. Por isso que quem é de verdade de Deus, quando vai faltar um culto, faz questão de dizer que não está indo por causa disso e daquilo. Porque é para a pessoa uma prioridade estar no culto do Senhor. O culto para Deus. Nós estamos com a liberdade de cultuar a Deus, de estar na casa de Deus, irmãos, todos os dias se quisermos. Todos os dias. E tem pessoas loucas por isso, em nações que são perseguidas, num nível de perseguição terrível, que se tivesse uma igreja que pudesse ir todo dia, elas iam para a igreja chorando. E nós podemos ir para a igreja e ficar com a cara de quem pediu não ganhou ainda na igreja. Parecendo que estamos fazendo um favor de vir no culto. Deus está nos fazendo um favor de nos dar uma igreja aberta para cultuar a Ele e adorar o seu santo nome. Nós temos que descer dos nossos pedestais. Estão entendendo, sim ou não? Por isso nós somos um povo adquirido por Deus, para anunciar as virtudes dEle. Não é para buscar a bênção, é para anunciar as virtudes dEle. Um povo para fazer diferença na terra. Um povo para ser testemunhas de Cristo até os confins da terra. Será que alguém entende isso de verdade? Imagine se toda a igreja fosse de obreiros e obreiras. Olha, eu anotei aqui uma colocação aqui, para que as pessoas entendessem. Eu falei com uma pessoa esses dias agora, e eu falei, rapaz, eu vou falar isso aqui para o pessoal que está fazendo a workshop, para entender. O dever de sempre estar pronto e disponível. Nós falamos sobre, na workshop passada, sobre disposição e disponibilidade, lembra? Lembra, sim ou não? Tem que ter disposição e tem que ter disponibilidade. Já falei sobre isso, se você quiser ver, vai lá na nossa primeira workshop. E aí o pessoal do DCM, colocar workshop, primeira workshop, corrigir lá, cadê o Daniel? Corrigir lá, workshop quero ser obreiro de valor, prolegômenos. Aí de hoje, workshop, quero ser obreiro de valor, coloque uma vida para Deus, para a gente sempre diferenciar uma da outra, certo? O dever de sempre estar pronto e disponível é o que eu vou falar agora. Capítulo 6 de Atos, você pode abrir o capítulo 6 de Atos, que vai falar aí a primeira convocação, para futuramente os diáconos da igreja. Aqui não é colocada a palavra diáconos primeiro, mas são aqueles que são escolhidos, os 7, que são escolhidos para ajudar, porque estava precisando de gente para servir à mesa das viúvas e para outras coisas que os obreiros titulares, da palavra, o Pedro e todos ali, o Tiago, eles não podiam se ocupar servindo às mesas das viúvas e precisavam de ajudantes. Então eles disseram, escolha aí para nós homens assim, 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 ok? Depois eu vou falar sobre isso. Então, algumas pessoas chegaram para mim e me perguntam, o que faço para ser levantado como obreiro, como obreira, ou o que faço para ser enviado ao campo missionário, para ser um missionário? O que eu faço para que as promessas de Deus nesta área, o que eu faço para que as promessas de Deus nesta área aconteçam na minha vida, se tornem realidade? Não tem muita gente que quer saber isso? Sim ou não? Eu quero, pastor, ser levantado, eu quero que as promessas que eu tenho ouvido de Deus se cumpram na minha vida. O que é que eu faço, é a pergunta.
não é? Glória a Deus. E eu respondo duas coisas. Primeiro, esteja pronto. Esteja pronto. Esse negócio de ficar esperando ser levantado para fazer alguma coisa, você nunca vai ser levantado. Ou talvez o homem possa confundir e levantar você precipitadamente. Porque tem muitas vezes, e eu, no decorrer desses anos, tenho aprendido muito sobre essas questões de Deus falar, que você vai amadurecendo, né? O tempo vai passando. Tem coisa que Deus te mostra, a pessoa vai ser um obreiro, vai ser um presbítero. Deus te mostrou que vai ser, mas não é hora de consagrar. Ela vai ser, ela vai se tornar, Deus tem esse plano, Deus quer isso, mas vai chegar a hora certa para isso. E aí você pensa que, porque Deus te falou, já é a hora, e não é. Muitas vezes não é. Deus está apontando para você ter olhos e para ver como essa pessoa se comportará dali para frente, até que Deus marque o dia exato disso, né? Vocês estavam aqui na consagração do Pedro, no indicamento de Pedro, na indicação de Pedro, do Pedro. Então, agora eu tenho essa cautela de ficar aguardando até que Deus me convença. Ali, a hora que Deus mandou falar, se eu não tivesse feito, eu não ia conseguir prosseguir. Então, glória a Deus, porque chegou o tempo certo. Depois ele contando aqui, né, dos sonhos que ele teve, que eu chamava ele para o altar daquela forma. Dois sonhos iguais. E aí a Rosa Dias que falou isso, o outro irmão que falou outra aquilo, tudo confirmado. Para saber que foi Deus que fez. Agora, Pedro vai ser um grande homem de Deus? Eu rogo a Deus que sim. Deus tem esse plano? Tem. Mas vai depender dele das decisões diárias. As decisões diárias. Porque nós somos tentados. Nós somos provocados. Tanto pelo diabo, quanto por pessoas, quanto por situações e circunstâncias. E nós temos que passar por elas aprovados. A forma que Deus abençoa e aprova um obreiro é pela irrepreensibilidade. O obreiro tem que ser irrepreensível. Então, essa irrepreensibilidade, ela me marcou e me levantou como pastor e me consagrou há anos atrás como pastor. Mas eu tenho que todos os dias continuar lutando para ser irrepreensível. É uma caminhada até que chegue o céu. É uma batalha. E tem muita coisa que Deus permite em nós, não porque Ele é mau ou esqueceu de nós ou isso ou aquilo, mas é para nos reforçar. É para nos dar mais graça. Tem lutas que vêm para a nossa vida, porque Deus quer dar mais graça. Paulo tinha um espinho, ele brigou com o espinho, Deus falou, não, vai ficar aí. Falei, não, mas eu sou o Paulo, né? Parafraseando, mas eu sou o Paulo que estou lutando aí, ninguém faz a obra que eu faço a obra maior que todos, incomparável. Pois é, por isso que eu estou fazendo isso, te dando um espinho, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu tenho que saber isso, não é porque eu sou isso ou aquilo na obra de Deus, que eu vou ser livre de muitas coisas. A quem muito se dá, muito se exige. E aí eu posso inverter alguma coisa aí para você entender. A quem muito for vai ser dado, muito vai ser trabalhado. Para ter estrutura. Nós não podemos ser meninos com cargos de gente grande. E eu digo gente grande no sentido de Deus e do reino. Não que a gente seja alguma coisa grande, nunca vai ser. Grande é o Senhor. Então, Deus não nos vai dar um cargo de pessoas com muita maturidade para quem nunca deixa de ser criança. Estão entendendo, sim ou não? Então, a primeira coisa que, para que Deus cumpra em mim esse ministério, para que Deus cumpra em mim, você que está pela internet, entenda isso em nome de Jesus, para que as promessas que Deus tem de me usar se cumpram e etc., primeira coisa, eu tenho que estar pronto para elas. Quando esse capítulo 6 aí que você abriu, versículo 3, vejam aí comigo, por favor. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões.
Quantos varões? Quantas pessoas Pedro entendeu que precisava para resolver aquele problema inicialmente? 7. 7 pessoas. Aí Pedro começou a olhar com os olhos carnais, pediu para as pessoas escolher com os olhos carnais quem era bem forte, quem tinha muita inteligência, quem tinha posição diante da sociedade, foi isso? Olha o que ele disse: 7 varões de boa reputação. Você quer que Deus te levante? Tenha testemunho diante das pessoas. Tenha boa reputação. Não é que a pessoa que se considere ser, não. É aquela que tem boa reputação. Um bom testemunho diante dos irmãos. Segunda coisa, você quer ser levantado? Seja cheio do Espírito Santo. Deus não está escolhendo pessoas de boa aparência, bonitos, bonitas. Não, cheios do Espírito Santo. O que você entende com isso? Primeiro, boa reputação e cheio do Espírito Santo. Que sim, as pessoas têm muito a ver com a minha vida. Tem gente que diz assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida, é Deus que te conhece. As pessoas também têm que te conhecer. Está entendendo ou não? Boa reputação, pessoas sabem, conhecem que você tem Deus. Por isso, quando você subir num altar para pregar, se as pessoas conhecem o seu mau testemunho, elas não darão crédito no que você vai pregar, ainda que seja bíblico. Verdade ou não? Tem que ter diante dos olhos. Deus sabe que eu estou adorando com as mãos abaixadas, com o coração com a mente fechada, mas o coração aberto. Então você não tem boa reputação diante dos irmãos. Não é que você tem que ser falso, é que você tem que apresentar quem você é com as suas atitudes. Está entendendo ou está difícil? Então, primeiro. Segundo. Terceiro. Cheios do Espírito Santo então, cheios de sabedoria. Cheio de sabedoria para saber entrar e sair e camuflar coisas erradas? Não, cheio de sabedoria para revelar que você é uma pessoa de Deus. Para sempre mostrar ao céu e nas suas atitudes que você vive para a glória de Deus. Para mostrar que você sabe se comportar em Deus nas situações adversas e diversas. Sempre num comportamento para ser irrepreensível. Para você ser alguém que Deus disse: eu quero essa pessoa para esse serviço. Aí, mediante estas coisas, queridos, porque Pedro está falando que a gente vai constituir, nós vamos colocar essas pessoas nesse importantíssimo negócio. Mas não era servir a mesa, levar uma cesta ali, cuidar de um problema aqui? Mas isso aí qualquer um pode fazer? Qualquer um não. É um negócio importantíssimo. Ser diácono é importantíssimo pela palavra, é considerado importantíssimo. E aqui vão destacar depois alguns diáconos, como Estevão. Meu Deus, que diácono é aquele? Um diácono excelente, um profundo. Somente Paulo vai surgir com tanta sabedoria depois de Estevão. Ele foi levantado para defender o cristianismo diante das 7 seitas da época, porque ele tinha conhecimento e sabedoria. Um diácono. Se levante em nome de Jesus. Se está falando para diácono, certamente para diaconisas, obreiros e obreiras.
fiquem prontos. Se levantem para você ver com sabedoria, com conhecimento, com busca, com testemunho, cheios do Espírito Santo. Deus vai te levantar rapidamente e te indicar. Agora não adianta falar em línguas estranhas se não tem boa reputação, testemunho de vida. Línguas estranhas para Deus não é sinônimo de muita coisa se você não tiver uma vida no altar de verdade. Primeira coisa, então, se você quer ser levantado, esteja pronto. Segunda coisa que nós comentamos na workshop passada, e eu vou falar rapidamente. Primeiro, esteja, vira para o seu vizinho e fala para ele essas questões aí. Esteja, fala de novo. E fala só mais uma vezinha. Agora pergunte para ele, você está pronto? Não é saber pregar, não é saber se comportar, não é saber falar bem, é estar pronto para Deus. E por que esses critérios, queridos irmãos? Porque o diabo não te toque, para que você não seja alguém que está chegando agora, não neófito, para que você tenha maturidade, porque se você estiver pronto e Deus te levantar, males vão se levantar contra você, e você precisa ter estrutura para isso. Segundo, esteja disponível. Primeiro, segundo, ainda que você tenha todas essas qualidades, se ficar inventando história, pastor, agora não, ai Jesus, não é convertido. Agora não para Deus? Como assim? Você é doido? Você é louco? Como? Escute, olhe para cá, não deixa a mente sair não, eu quero que você entenda. Seu obreiro tem que ter casca grossa. Como que você tem coragem de falar não para Deus? Você é a pessoa mais corajosa que eu entendo, que eu conheço. Falar não para Deus? É que eu tenho outras prioridades. Outras prioridades. Ou seja, você ainda não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, a prioridade é atender Deus. Não interessa. É para onde mesmo, Senhor? Eis-me aqui. Irmãos, se Deus te mandar para o Afeganistão, Flávio, Deus te abençoe. Se Deus te mandar para o Afeganistão, pastor, o senhor sabe o que está acontecendo lá? Sei. Se Deus te mandar para o Afeganistão, não, se Deus te mandar para a Coreia do Norte, o país mais fechado por cristianismo hoje chama-se Coreia do Norte. Mas que persegue, etc, etc, você não tem noção do que acontece lá dentro contra cristãos. E aí, irmãos, pelo Portas Abertas é Coreia do Norte. Aí, não, Deus está me mandando para lá e diz que tem uma obra, pastor. Escute, se Deus está te mandando, o lugar mais seguro para você é lá. Você tem esse entendimento ou não? Fique aqui para você ver. Não, aqui tem paz, aqui tem segurança. Fique aqui então para você ver. E vice-versa. Se Deus não está te mandando, o lugar mais inseguro para você é onde você está indo. Temos que ouvir a voz do Senhor. Primeira obra, pastor, que eu estou sendo chamado. Então você tem que ter convicção. Tem que ouvir Deus. Segunda obra, aí você tem que ouvir seus líderes. Primeira obra. Segunda obra. Você tem que ouvir seus líderes. Por isso, viva uma vida de oração. Não deixa meu pastor tirar eu daqui enquanto não é tempo do Senhor. E não deixa meu pastor me deixar aqui se o tempo do Senhor findar. E ore para Deus dirigir seus líderes. Mas a primeira vez que você for enviado, você tem que ouvir Deus. Você vai precisar de lembrar que Deus falou com você no campo. Entendeu por quê? Porque lá no campo você vai enfrentar lutas, Paulo, que ninguém enfrenta.
A pessoa que é enviada, ela vai ser atordoada de batalhas. E você vai precisar ouvir: Deus falou comigo, Deus está comigo. Entendido? Guarda isso aí. Então, tem que estar disponível. Além de estar pronto, eis-me aqui. Amém? Entendido? Então, guarde estas palavras. Esteja disponível. Deus não vai escolher quem não poderá ir. Ele vai escolher os ocupados que estejam disponíveis. O que eu disse? É que eu tenho uma chamada. Então, Deus não deixa eu fazer nada. Onde que Deus escolheu alguém que não estava fazendo nada na Bíblia? Tem gente que vai para o ministério como única opção. Deus me tirou tudo e agora eu tenho que atender o ministério. Não, você vai atender suas necessidades, vai procurar trabalhar, vai procurar trazer o pão com o suor do rosto para casa. E quando Deus te chamar, você deixa as redes, deixa tudo e atende a voz de Deus. Então, Ele vai escolher os ocupados que estejam. Entende isso? Glória a Jesus. Então, vamos para Pedro, 1 de Pedro 2, abram lá. Valeu a pena essa dica? Você guardou a dica? Vira para o seu irmão, eu estou no vira hoje, misericórdia. Vira para o teu irmão e diga: guarde a dica. Ela é boa. Pastor, eu estou parado, sou consagrado a diácono, a presbítero, a pastor, seja o que for, né? E estou parado. O que eu faço para reingressar no ministério? Você que não está, por um motivo ou outro, afastado para um tratamento, então, sem gravata. Mas você que estava e veio, põe sua gravata, se levanta, esteja em todos os cultos, participe da reunião dos obreiros na sede, porque toda vez há uma convocação para quem está e quem não está na ativa. Olhe para a igreja, entenda como ela funciona, se adeque a isso. Você que veio de outra igreja, de outro lugar, entenda, você não vem para a igreja para mudar a igreja, você vem para se adequar à maneira que a igreja funciona. Venha. Mas Deus me trouxe, mas eu não concordo. E Deus não sabia disso quando você estava no outro lugar. Deus te trouxe para você concordar, para você aprender. Uma coisa linda que eu vejo no Max ali, que ele está sempre lutando para ver como é que é, como funciona, como faz, porque eu quero, porque eu vou, eu tenho uma chamada. É isso. Eu lembro da Sedne quando veio, ela: pastor, eu tenho uma chamada, eu sei que Deus me chamou para ser missionária, o que eu faço, como é que é? Porque a pessoa que está interessada, ela vai se adequar ao lugar que Deus te enviou, porque Deus te enviou não para fazer a diferença no sentido de você dar as dicas e não sei o que, não, Ele te enviou porque aquele lugar é formador, aquele lugar é para que você se torne pronto. Então, aprenda, e aprendendo, dê as suas ajudas. Amém? A prioridade é aprender. Vamos lá, 1 de Pedro 2, vamos aprender muito nessa workshop em nome de Jesus. Quem é chamado aí por Deus? Quem é chamado? Mesmo você que não levantou a mão, eu não sei porquê, é chamado. O povo adquirido, esse povo aqui não são os obreiros, é o povo adquirido para fazer alguma coisa. No mínimo, você é chamado para dar exemplo, enquanto povo de Deus, enquanto membro do corpo de Cristo. Ok? Uma vida então, mediante tudo isso que nós temos falado até hoje, no primeiro workshop, esta segunda, nós temos que viver uma vida para Deus, porque nós somos povo adquirido,
Nós somos o povo de Deus. E nós temos que viver uma vida para Deus. Para Deus conforme a palavra, para Deus conforme a caracterização da igreja que você faz parte. Você que está pela internet e é de outra igreja, Deus deu a caracterização para cada igreja. Uma coisa é o padrão bíblico. O padrão bíblico é um padrão de salvação. E toda igreja tem que viver essas doutrinas fundamentais da salvação. É a sã doutrina. Tem que viver isso para ser salvo, de qualquer igreja. Batista, presbiteriana, altíssimo, assembleias diversas, etc. Tem que ter esse padrão para chegar no céu. Viver a palavra. Agora, cada igreja, além do padrão, uma caracterização. Por exemplo, a igreja de Corinto. Paulo disse para as irmãs usarem o quê? Usar véu. Por que Paulo disse para as irmãs de Corinto usar véu e não disse para as irmãs de Filipos, de Éfeso, usarem véu? Eram cidades próximas, lembra lá? Se você olhar as 7 igrejas do Apocalipse, né, você vai ver igrejas como um círculo, próximas, no mapa, na Grécia, na Ásia Menor. Então, só que a cultura local fez com que Paulo pedisse que as irmãs usassem véu. Ordenar que as irmãs, até ordenar que usassem véu. Não é uma doutrina bíblica. Mas, naquela cidade de Corinto, 1000 prostitutas, no mínimo, cultuais existiam. Os marinheiros chegavam no istmo lá, e quando eles chegavam, aquele tanto de mulher, todas se voltando para os marinheiros, a prostituição era muito grande. E aí estava havendo uma confusão das cristãs com as prostitutas, porque se vestiam e se pareciam iguais. Paulo falou, mulher, ponha véu. E aí quando as pessoas viam as mulheres com véu, são cristãs, não são prostitutas. Uma das coisas nesse aspecto para nós, na nossa cultura, quem é casado? O que é a nossa cultura? Por exemplo, eu fui do mundo, nunca mais vou ser, e graças a Deus que eu sou de Deus, e não há vantagem de ter sido do mundo. Nenhuma vantagem. Mas lá no mundo, quando o homem é um homem que lá no mundo chama de mulherengo, de não sei o que, e etc., ele vai chegar numa pessoa para, entre aspas, cantar, né? Eu não sei como é que é o linguajar hoje. Ele olha na mão esquerda da mulher, para saber o quê? Quando nós naturalmente queremos saber se uma mulher é jovem, solteira ou casada, o que a gente faz? Olha na mão de novo, sim ou não? Quantas mulheres hoje casadas que não usam alianças? Isso não é uma desproteção? E quando alguém usa aliança, está honrando quem? Primeiro a Deus, segundo o cônjuge. Eu sou casado. Eu já tenho uma esposa. Entendeu? Paulo está querendo proteger. Então tem caracterização das igrejas. Tem igreja que Deus não está pensando nisso. Deus está pensando em um povo. Tem pessoas que jamais vão admitir certas coisas nos altares da igreja, pela fé que receberam e pelo o modo de vida que o Espírito Santo dirigiu a pessoa. Sim ou não? Então, Deus caracteriza igrejas. Nós, no nosso caso, para subir no altar, temos uma caracterização. Para fazer parte nas escalas, outra caracterização. Porque é a forma que entendemos em Deus que nós não perdemos pessoas. Ok? Por exemplo, se começar a subir
só para nós aqui, não estou falando de outras igrejas, que Deus dirija as outras igrejas do jeito que Ele bem entender e que os líderes entendam essas direções, amém? Mas no nosso caso, se começar a subir, as irmãs do grupo de louvor são honestas, fiéis, etc., não há como imaginar que elas vão fazer isso, que elas venham a fazer isso. Mas vamos pensar num grupo de louvor que suba aqui e as irmãs de mini saia e mini blusa. Nós vamos começar a perder pessoas na igreja? Sim ou não? Você está falando pela minha cabeça ou pela sua cabeça? Porque eu quero que você fale pela sua cabeça, pelo seu entendimento, não pelo meu. Vai começar a perder pessoas? Aí a outra pergunta, tem igrejas que fazem isso? Então a nossa caracterização, escute e entenda isso, a nossa caracterização é para não perder pessoas. Então o comportamento é de tal forma que você não prejudica quem pensa de um jeito e nem que pensa de outro, porque o padrão é para não ferir ninguém. Entendeu ou não? Um obreiro, você vai pregar numa igreja, e você vai, por exemplo, ocupar o altar, você vai de terno. De terno você vai escandalizar alguém? Sim ou não? Agora, dependendo da igreja, eu for de camiseta ou só de camisa, vou escandalizar? Sim ou não? Então, qual que é o padrão do obreiro? Entende ou não? Caracterização, e se eu puder optar por ela, eu opto por aquilo que não vai escandalizar ninguém, e que vai ser padrão, e que a palavra que Deus vai me usar, ou aquilo que Deus vai me usar naquele lugar, não impeça as pessoas, por causa do meu comportamento, de ouvir e procurar entender e viver aquilo que vai ser anunciado. Então, todo obreiro tem que ser padrão. E a igreja, cada uma delas, tem a sua caracterização, a sua característica. Então, primeiro eu vivo a palavra, e se eu faço parte de uma igreja, eu vivo a caracterização dela. Entendido? Valeu a pena? Então, uma vida para Deus. Eu sempre vou falar essas questões para que você procure ter o seu entendimento. Pastor, mas eu não gosto assim. Eu gosto de uma igreja com o povo dessa forma, fazendo daquele jeito e operando assim, porque eu sou liberalíssima, eu sou liberalíssimo. Então, amém, vai para aquela igreja e seja salvo do jeito que você imagina. Mas é assim o padrão aqui, ok? Contexto dessa passagem, 1 de Pedro, capítulo 2, de 1 a 10. Depois de falar sobre salvação em Cristo, sobre a santidade na vida e nos relacionamentos, agora Pedro fala sobre a santidade do povo de Deus. Esse povo deve desejar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Desejar ardentemente, profundamente. Então, eu tenho que, desejando dessa forma, ter uma vida na palavra. Você quer ser de Deus de verdade? A vida tem que ser na palavra. Seria muita falsidade dizer que amo e que sirvo a Deus, se a minha vida não estou lutando para que ela seja uma vida na palavra. Não estamos falando de religião, hein? Estamos falando do povo de Deus. Eu sou de Deus, amo a Deus demais, só não vivo a palavra dele, porque qual que é o motivo de não viver a palavra? Essa é a questão. Como? Eu sou cristão, mas não vivo a palavra. Como assim? Não é uma discrepância. A Vanderlice falar para o Valfredinho, os dois estão arrumadinhos ali, ó.
Difícil arrumar um casal assim arrumadinho. Quer casar não, pastor. Como que a Vanderlice fala que ama o Valfredo se não dá crédito à palavra que sai da boca dele? Aí eu amo demais, mas ele não vale nada. Como assim? Não é verdade? Isso aí é coisa para gente perdida. Sabe aquela que gosta do cara que é perdidão? Com as meninas? Não tem umas meninas doidas? Doida que eu digo assim, insana. Não, eu não gosto do fulano de tal, não, ele é bonzinho demais. Ah, você gosta do malzinho, que dá uma surra todo dia depois que você casar. Eita. Não, mas não é? Não, a esposa separou do Cacá. Diz que é cristã, né? Não sei, Deus é que sabe, longe de mim julgar ela, tadinha. Por que você separou do Cacá? Ele é bonzinho demais. Mas vou orar para Deus te dar o Maguila como esposo. Dá uns TBF. Você não quer marido bom, você quer marido ruim. Que negócio é esse? Enquanto umas irmãs estão chorando para Deus mudar o marido. Ah, deixa para lá isso. Isso é outra coisa, pastor. É. Então, se eu realmente sou de Deus, é uma vida na palavra. Os pés, eles firmam onde? Na rocha. A rocha é quem no contexto de Lucas 6, de Mateus 7? É quem pratica a palavra. Então é a palavra. A rocha ali não é Jesus. Meus pés não são firmados em Jesus, nesse caso. É firmado na palavra de Jesus. E aí, é necessário aí que vem a questão. Para viver na palavra é necessário abandonar o pecado. O que Jesus falou em João 14, 23, o nosso clássico versículo? Quem me ama, eu amo Jesus, então você guarda a palavra. Porque é fato que quem ama, guarda a palavra. É o que Jesus está falando. Então, senão o seu amor não é por Jesus, o amor é por você, para que Jesus faça alguma coisa. Por isso que Pedro vai começar a carta dizendo: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. 1 de Pedro 2:1. Esse deixando, pois, na versão aí, e esse despojando-vos na outra versão, tudo indica um conectivo, que está ligando o texto anterior nesse. Por causa disso, vocês devem deixar toda a maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicências. Deixar o quê? Pecado. Essa conjunção aí, irmãos, é o que Pedro está declarando sobre a palavra do Senhor, que permanece eternamente em 23 a 25, então, dos versículos anteriores aí. Olha o que está escrito: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, 1 de Pedro 1, 23. Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, por causa dessa palavra, eu deixo então toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, murmurações, etc. Porque a palavra foi enxertada. Olha o que diz 22 de 1 de Pedro 1, 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Como que eu purifico a minha vida? Na obediência da palavra.
E se eu obedeço, eu amo os meus irmãos ardentemente. Quem ama ardentemente não fala mal do irmão. Diz que a maledicência fica por terra. Quem ama ardentemente trata bem o irmão, ajuda o irmão, ora pelo irmão e etc. Então, essa semente que é trazida pela palavra, Pedro diz que ela é incorruptível. Você está entendendo? Você vive isso, nós vivemos isso. O verdadeiro arrependimento deve sempre começar com o abandono do pecado. Se eu quero a palavra, queridos, preste atenção em nome de Jesus. Se eu quero a palavra, eu tenho que, juntamente com querer a palavra, querer abandonar o pecado. E querendo abandonar o pecado, eu tenho que gerar em mim esse arrependimento. Deus traz para mim arrependimento e eu gero em mim arrependimento. Deus traz para mim a palavra e eu gero em mim obediência à palavra. Tudo a graça me garante isso. Outra coisa, o verbo despojar aqui, no grego, não é? Despojando-vos ou deixando, o verbo aqui no grego, irmãos, é apotifeme, T-H-E, em grego, significa se livrar de. É uma atitude minha, me livrar e despojar-se de. É tirar de mim essa vestimenta, tirar de mim essa gangrena de coisa tão errada. É tão ruim, você não tem noção, você que pensa mal dos outros, que guarda mágoa, você não tem noção do tanto que é ruim isso está em você. É tão forte que quando a pessoa consegue se livrar disso, aí ela entende, isso era uma maldição na minha vida. Só que enquanto está debaixo disso, não reconhece, porque cega o entendimento. Falando do entendimento, você está entendendo? Se abandonássemos o pecado, nossa vida seria muito mais completa e abençoada. O pecado nos priva do melhor de Deus e ainda assim, muitas vezes, brincamos com algo extremamente perigoso. O que é extremamente perigoso? O pecado, fala por favor. O que é extremamente perigoso? Você tem noção disso? Porque nós temos que falar isso com um coração temeroso. E alertas, porque o pecado destrói tudo. Tentamos chegar o mais perto possível, sem se queimar, mas o pecado nunca opera sem consequências. Pedro lista 5 pecados que devemos nos despojar, a fim de experimentarmos um crescimento espiritual. Quantos querem crescer? E olha que Pedro está falando isso para revelar que nós somos sacerdócio real, que nós somos um povo escolhido para anunciar as virtudes do Senhor, que nós temos algo para fazer como geração eleita, como nação santa. Por isso ele está trabalhando primeiro esse despojar. Eu tenho que arrancar isso de mim, porque você escolhe. Alguém disse que nós não temos livre-arbítrio. Mentira teológica. Temos sim. Pessoas que experimentaram nascer de novo em Hebreus 6, que experimentaram a luz, que conheceram. Ninguém pode pisar o sangue se não tiver conhecimento. Deus não leva em conta o pecado de ignorância. Então, alguém que conheceu, que experimentou e deixou. Como que alguém pôde deixar se ele não tinha livre-arbítrio? Nós temos que ter respostas de fé para aquilo que Deus fala conosco. Deus não é o responsável único da salvação. Não, Ele é responsável anunciando a salvação e trazendo-nos ela
através do sacrifício vicário de Jesus Cristo, mas anunciar o Evangelho é para quem crer e for batizado a salvação. Quem não crer será condenado, diz a palavra. A palavra não diz quem Deus não escolheu será condenado. A palavra diz quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Não está dizendo quem Deus escolheu não salvar. Nós temos livre arbítrio. Aí ele vai listar esses pecados, 5 pecados. E quem quer crescimento espiritual deve abandonar esses pecados. É uma atitude sua. Deus nos conhece. Primeiro lugar, o que Pedro fala aí? De toda malícia. A palavra aqui, irmãos, é kakia no grego. 2 vezes, kakia. Essa palavra é uma palavra geral para todo tipo de malícia. Por isso que é traduzida também em maldade. Isso você vai encontrar Romanos 1, 29, 1 Coríntios 5, 8, Efésios 4, 31, Colossenses 3, 8, Tito 3, 3, Mateus 6, 34, Atos 8, 22, Tiago 1, 2. Os outros pecados mencionados nessa lista são decorrentes dessa maldade. Ela como é a base desses pecados, a maldade. E olha aqui, irmãos, interessante que eu anotei isso aqui. Na mitologia grega, kakia, que é a palavra usada aqui, era um daimon, ou um demônio, que personificava o vício e a imoralidade. Então, é uma maldade com os outros. É aquela perversidade, tomara que eu quero ver. Por isso que Deus proíbe nós alimentarmos qualquer vingança. Alguém diz que Deus não vinga. Deus vinga, assim está escrito na palavra. A mim pertence a vingança. A mim pertence o vingar. Porque Deus sabe trabalhar isso de uma forma que pode salvar. Nós não sabemos trabalhar a vingança. Então, por isso o mandamento em Romanos 12 é a ninguém vingueis. Não tenha vingança de ninguém, não faça isso. Porque a nossa vingança é com essa maldade de querer que o outro seja atingido, de que o outro pague pelo que fez. E o pague pelo que fez, a pessoa muitas vezes não percebe que ela está odiando, está magoada. E quando ela diz que essa pessoa pague pelo que fez, ela está se matando. É uma coisa de não saber o que está fazendo, sabendo o que está fazendo. Então, é um demônio que personifica isso para a mitologia. Em segundo lugar, a palavra aqui, o dolo, que nós chamamos aí de todo engano. Originalmente essa palavra significava isca ou armadilha. Representa um espírito traiçoeiro. Está prestando atenção? Refere-se a alguém que conta uma mentira a fim de enganar os outros. 1 de Pedro 2, 22, 3, 10, e também Marcos 7, 22, 23, João 1, 47, Romanos 1, 29. Enganar. Irmãos, quem engana é enganado. Nunca faça isso. Seja legítimo, fale o que tem que falar, faça o que tem que fazer com um coração cristão. Não com um coração que não foi convertido. Ah, mas fizeram mal para mim, vai ter que pagar. Deixa eu te falar um mal que você fez que é impagável. Você quer saber? Uai, pastor, me fala, que mal que eu fiz que é impagável? Você matou Jesus. Ou é mentira o que eu estou falando? Ele foi moído pelas minhas transgressões. Vamos individualizar isso? Ele morreu porque quis arrancar de mim os meus pecados. Então os meus pecados mataram Jesus. Você pode pagar isso? Mas ele trouxe o perdão. Por
Por isso que Jesus traz a clareza para nós, através disso, sobre eu perdoar o outro. Se você perdoar, muitas vezes nos evangelhos, na biografia de Jesus, Jesus está falando, se você perdoar, o principal aqui que eu posso citar, Mateus 6, 14 e 15. Marcos 6, 9, ali, 22 a seguir. Se eu perdoar, eu serei. Se eu não. Por que essa palavra tão dura, aparentemente? É porque você não será digno de receber o perdão de Deus, tendo feito o que é impagável, uma dívida enorme, impagável. Você não será digno disso se não perdoar uma dívida pequena do seu irmão, relacionado ou comparado com a dívida que nós temos com Deus. Quer ser perdoado? Alguém quer? Só quem não quer ser perdoado fica com a mão baixada e Deus não vai te perdoar. Agora, quem quer ser perdoado, levanta a mão, por gentileza. Só um casal ali que não quer? Quer ser perdoado? Aleluia, que coisa boa, aleluia. Então perdoe. 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 Perdoe todo dia. Perdoe toda hora. Porque todo dia e toda hora nós precisamos do perdão de Deus. Isso é deixar de ser exaltado e começar a entender que a vida cristã é uma vida de dependência. Terceiro, aliás. Em terceiro lugar, Pedro está aqui dizendo que devemos que nos despojar, tirar de nós a hipocrisia. A palavra usada aqui é hipocrisis, em grego. Significa dissimulação. É utilizar uma máscara para esconder a verdadeira identidade. Ele não pode viver isso, irmãos. Uma das coisas que Jesus mais condenava, preste atenção, deixa para conversar depois. Preste bastante atenção. Uma das coisas que Jesus mais condenava é a hipocrisia. Aí ele chamava os fariseus hipócritas. Já viu que o hipócrita sempre pensa que os outros são hipócritas? A maldade vem para nós na medida da maldade que a gente quer enviar para os outros, irmãos. Aí o senhor que está falando é hipócrita? Não, você acha que eu sou? Parabéns para você então. Mas alguém tem que ensinar. Então eu quero me converter dessa hipocrisia em nome de Jesus. É muito hipócrita ficar julgando o que está ouvindo para guardar o erro que não quer mudar. Olha que silêncio. A hipocrisia, irmãos, é esse negócio de usar a máscara. Chega na igreja, adora a Deus. Chega lá em casa, põe música do mundo. Música do mundo é pecado, pastor. Não é questão de ser. Você tem a opção de colocar música que adora a Deus. É uma questão de quem é você. Ei, bacará, se amanda. Aí você vem para a igreja, adora a Deus. E como é bom sentir a presença de Deus. Chega em casa e põe o Zé Pedro e Mané para cantar. Chico Ranco e Zé Farol. Tião Carreiro e Pardim. Lembrei aqui. Mocrão Márcio lembrou também, Mocrão. Zé Rico e Miserável lá. Oh, como é que é? Milionário. Gino e Geno. Aí o Mocrão mais lembra. Só eu e ele. Gino e Geno. Aí você também lembra, né, de mim? Aleluia. Aí põe lá o... Não, eu gosto, coisa mais agitada. Põe o I see DC. O que é ICDC? Antes de Cristo, depois de Cristo, uma banda de rock, imagina. Não, mas eu sou de Deus. Miserável, nunca que você é de Deus.
Pastor, eu vou aí, não vem não, que eu corro. Mas, queridos, quando nós somos de Deus, não tem como duas águas. Não existe isso. Quando a gente é de Deus de verdade, você vai escolher o que glorifica a Deus. Quer coma, quer beba, ou faça qualquer outra coisa. A gente faz tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que não me convém? Porque tem coisa que a Bíblia não fala, porque na época da Bíblia não existia essas coisas. O que é que não me convém? E essa foi a primeira aula nossa, primeira palavra sobre o seminário Dúvidas e Polêmicas. O que é que não me convém? O que é que me convém? Primeira coisa, tudo aquilo que me tira de Deus. Tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Tudo aquilo que me prejudica. Estando escrito ou não, não me convém. O que é que não me convém? Aquilo que não glorifica a Deus. Tudo que glorifica a Deus na minha vida, me edifica. Guardou essa? Tudo que glorifica a Deus, edifica a minha vida. E eu pratico aquilo. Então a hipocrisia é aquele negócio de pôr uma máscara. Aqui eu sou uma coisa, lá em casa eu sou outra, na empresa eu sou outra, na academia, onde desviou tanta gente, eu sou outra pessoa. Não é errado fazer academia, não é errado fazer faculdade, porque não é errado também essas coisas, nós temos que passar por elas. Mas por que 70% dos jovens na faculdade desviam? É porque a gente tem essa hipocrisia. É meio termo, tem uma máscara, né? Aqui na igreja, não sei se eu posso falar isso, mas vamos supor, que na igreja, tira a máscara, sou de Deus. Aí chega em casa, põe a máscara, eu não sou de Deus. Ou vice-versa, em casa eu sou de Deus. Aí chega na igreja, tira a máscara e começa a condenar todo mundo e vai. Descreve qualquer comportamento que não seja genuíno ou consciente com o que realmente acredita ou diz que acredita. Isso é hipocrisia. Eu acredito, eu sou de Deus, então aqui eu sou, lá em casa eu sou de Deus, na faculdade eu sou de Deus, lá no trabalho eu sou de Deus. Transitando nesses lugares, entre esses lugares, eu sou de Deus. Com os familiares, eu sou de Deus. Na festa de final de ano da empresa que eu trabalho, eu sou de Deus. Numa mesa regada de vinho, de champanhe, e eu, no final de ano com a família, eu sou de Deus. Sem hipocrisia, em nome de Jesus. Você vai ver isso em Mateus 23, 28, Marcos 12, 15, Lucas 12, 1, Romanos 12, 9, Gálatas 2, 13, Timóteo, a primeira, 4, 2, Tiago 3, 17. Em quarto lugar, Pedro trabalha a inveja, que descreve um sentimento avarento, de querer ocupar o lugar do outro. Por que o Pedro foi levantado e eu não fui? Por causa dessa pergunta. Por causa dessa pergunta. Quando nós somos de Deus, não é porque que o Pedro foi levantado e eu não fui. Pelo amor de Deus, isso é inveja. Eu estou usando o Pedro por quê? Porque é o recém-levantado. Não é porque ele é um escolhido meu. Por que o senhor está falando isso? Porque eu já ouvi muita coisa. Os prediletos do pastor. Eu já ouvi isso, ó. O pastor só menciona nome de rico. Ei, Davi Jean, nós somos ricos, Davi Jean. Maciel é rico, Maciel? De Jesus, né? Flávio, você é rico? De Jesus, né? E aí, o Clésio Machado,
Você é rico ou só tem um machado mesmo? Por que que as pessoas falam isso? Porque o coração, questão de coração, irmãos. Eu tive decepções, né? Muitas pessoas que eu considerava muito amigo, saíram da igreja falando mal de mim. Mas fazer o quê, né? Pelo menos eu era Jesus. No sentido de não ser Jesus, mas na questão de Judas e Jesus. Nós temos que escolher ser Jesus. Judas fez tudo com Jesus, Jesus continuou sendo Jesus. Abraçou, considerou, não mudou. O senhor está me chamando de amigo, o senhor sabe que eu estou te traindo. Mas aí é um pensamento seu, Judas. O meu é que você é meu amigo. Nós temos que escolher o melhor caminho, senão nós vamos ser as mesmas pessoas. Continua amando, perdoando, tem que ser, senão eu vou me perder. Então, glória a Deus. Amém? Agora, eu tenho um jeito de ser que eu sei que cria muitas animosidades, né? Meu jeito de ser, esse negócio de muito espontâneo, de falar umas palavras às vezes que vem, eu falo mesmo. Mas não quer dizer que eu te odeio, que eu penso mal de você. Isso quer dizer que eu estou cheio falando o que devo falar e eu não sou hipócrita e nem falso. Pronto, eu acho que é assim, mas Deus é que julga cada um de nós. Foi esse o sentimento por trás da crucificação de Jesus. Os líderes religiosos tornaram-se invejosos diante da popularidade de Cristo. Marcos 15:10, Mateus 27:18, Romanos 1:29, Filipenses 1:15, Tito 3:3. A inveja muitas vezes leva a ressentimentos, ódio, amargura e conflitos. Mataram Jesus por inveja. E começaram a levantar acusações, fizeram questão, como temos aí um grupo aí no nosso país, né? Um grupo aí no nosso país, que eles não fazem questão da Constituição e da interpretação legítima dela. Eles fazem questão de pegar beiradas para justificar as condenações que eles geram por si mesmos. Aí eles acabam, isso é injustiça e Deus vai julgar toda injustiça, eles acabam condenando uma pessoa que eles consideraram que praticaram o crime e deixando livre outros que foram legitimamente condenados por roubos, por mortes e por tantas outras coisas, estão fora. Deus vai julgar isso, vai chegar o dia, não sei quando. Então, o invejoso, ele vai criar situações para si, para destruir o alvo da sua inveja. Você pode querer ter a fé que eu tenho, eu posso querer ter a fé que você tem, no sentido de imitar. Eu também quero ser usado, eu também quero isso, eu também quero aquilo, mas nunca o lugar do outro. Um dia eu quero ser levantado como fulano foi. Que você seja mais do que eu, 1000 vezes, em nome de Jesus. A alegria de um bom mestre, não que eu seja, mas essa é uma frase, a alegria de um bom mestre é que seus discípulos superem ele. Então, Jesus chegou para nós e falou assim, que vocês façam obras maiores do que estas, porque eu volto para o Pai. Eita, que humildade! É a kenoses de Cristo pelas suas ações de humildade. Então, queridos, inveja não. Deixa os irmãos crescer. Deixa a irmã comprar um vestido novo. Deixa o irmão ter um relógio novo, uma casa nova, um carro novo. Que o outro tenha, que o outro cresça. Mas que eu tenha somente o que Jesus quer me dar. Você está escutando ou não? Você está entendendo ou não? Se você estiver além, escute, preste bastante atenção e seja livre de toda e qualquer inveja. Se você estiver além do que você tem capacidade de ter, você vai se perder. Então, talvez o Clésio tenha capacidade, eu creio que não.
Talvez, porque ele não pode ter, irmão, ou pode, não sei. O Clésio tem uma Ferrari, porque o Clésio já anda diferente, né? Aí ele cumprimenta você. Imagine ele descendo desse jeito numa Ferrari. Ninguém vai suportar o Clésio. Mas eu acho que ele não vai querer uma Ferrari, não. Vai querer um carro normal e fazer muitas outras coisas. Mas que ele tenha uma Ferrari, glória a Deus. Mas se eu não tiver capacidade, que eu não tenha. O que tem a ver o irmão ter e eu não ter, meu Deus do céu? Dá para entender isso na vida de um cristão? Que o outro tenha, mas que eu só tenha o que não me tire do céu. Ah, pastor, você está numa casa humilde aí, oh, glória a Deus, véio. Mas você está vendo Jesus aqui? Estou. Será que dá para descansar nisso? Porque as pessoas estão vendendo para nós que a gente tem que correr todo dia para ter algo melhor que o outro tem. Não é assim que se vive de maneira cristã. Que os outros tenham, mas que eu continue tendo Jesus e somente o que Ele tem para mim. Longe de mim toda inveja. Amém? Aí tem aquela outra parte, né? Pastor, eu nunca prospero, acho que é inveja. Crente não pega esse negócio, não, irmão. Você é de Deus ou não? Por isso que nós estamos falando de uma vida na palavra. Você é da palavra? Você é de Deus? Inveja não pega em crente, não, criatura. Eu acho que eu sou assim por causa da inveja do povo. Que inveja, irmão, não pega, não. Você é livre. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Primeira informação, não tem condenação. Segunda informação, mas é para quem está em Cristo. Outro pecado, quinto. Em quinto lugar, toda sorte de maledicências. Diz Pedro aqui para nós. Todas as murmurações. Eita, murmuração fala com você? O que é a palavra murmuração no original dela? Sussurro. Já viu o Zé Buscapé? Quem lembra do Zé Buscapé? Aí levanta a mãozinha. Mas vocês são velhos, hein? Até tu, Eduardo. Quantos anos tu tem? 40? Quantos anos tu tem, pastor Marcelo? 48. Não vou perguntar a você não, Vafre. Você falou 50. 51. Zé Buscapé. Vocês lembram dele? A mulher dele falava: Zé, você vai fazer isso, Zé? Quando eu era do mundo, eu imitava umas tantas de voz. Essa mulher ia só murmurando, não é? Ele ia fazer, mas murmurando. Você não é o Zé Buscapé, não? A pastora falou para fazer um negócio aqui. No Renault. Se não for. Eu, hein? Até que. Assim Deus recebe? Pastor até que recebe, né? Ó, me ajudou. Mas Deus, sem murmuração. Eu vou vir sair do grupo de louvor. Porque João Marcos, ninguém quer ver a cara dele, mas eu vou. E aí, vem. Deus recebe? Faça parte com alegria. Tudo que você for fazer para o Senhor, faça de coração. Envolveu o coração, envolveu, nesse caso, tudo que é de bom, a alegria, a disposição, a disponibilidade. Se você não for fiel nas coisas diante do reino e tudo que tem para fazer pequenas, como será nas grandes? Então, em quinto lugar, toda sorte de maledicência. Fazer o quê? Olhe para cá.
despojar. Pastor, o senhor ficou sabendo? Não fiquei, não quero saber. E graças a Deus que o pastor, muitas vezes, e a pastora são as últimas pessoas a saberem. O senhor deve estar sabendo, quando fala assim, fala, meu Deus, vai vir bomba. O senhor já deve estar sabendo que o senhor sabe de tudo. Não, não sei de tudo, não. Aliás, eu não sei de quase nada. Não, mas o fulano fez tal coisa. Irmão. E outra coisa, tem gente que tem coragem para fofocar para muita gente, mas menos para o pastor, graças a Deus. Toda sorte de maledicências, ó, tira. Está escutando? Tira em nome de Jesus. Por fim, o apóstolo Pedro menciona a maledicência. Diga, catalalia. No grego quer dizer calúnia. Refere-se essencialmente à difamação do caráter. Olhe para cá. Isso aqui, irmãos, é uma ofensa tão grande para Deus. Você chega para alguém e fala assim, o divino, toma cuidado com o divino, porque o divino, a pessoa na hora pode não aceitar aquela fofoca, mas vai olhar para o divino desconfiando dele. A partir dali. Sim ou não? Você entendeu o que eu falei ou não? Toda sorte de maledicência, não. Não fale mal. Se você não puder falar bem do seu irmão, porque de fato não pode, não tem como, porque o irmão não é legal, pelo menos não fale mal. Ore por ele. Ou descubra onde você pode falar bem. E fale. Ajude, não atrapalhe. Ajude, não condene. Ore, interceda, não fale mal. 1 de Pedro 2,12, 3,16, Tiago 4,11. O verbo que é relacionado, correlato a essa palavra, é traduzido como falar contra. O caluniador diz coisas boas diante da pessoa, mas o deprecia por trás. Isso aqui eu lembro da política. Olha, irmão Márcio, esse homem é um homem bom. Eu olho para o irmão Márcio, fico imaginando se eu fosse um homem igual a esse. Eu tenho uma ojeriza de ficar ouvindo essas coisas. Porque só do jeito da pessoa falar, você já sabe que é falso. É igual uns camaradas que sobem no altar. Eu não gosto de fazer festa de aniversário por causa disso. Mas do ano que vem eu vou fazer, porque vai ser 60 anos. Vou pegar minha carteirinha, como diz o Daniel, narizudo. E aí, eu vou fazer 60 anos. O missionário me incumbiu. 60 tem que fazer. Mas aí tem uns irmãos que pegam o microfone e falam, esse pastor, é Deus no céu, meu pastor na terra, porque o meu pastor, aí você conhece e sabe que não é aquilo. Não é um mal-estar muito ruim? Tem uns que a gente sabe que sim, etc. Mas, querido, não deprecie ninguém. Se você for falar e for mentira, pior ainda. É melhor pegar o microfone e falar assim, o pastor, não vou muito com a cara dele não, mas ele tem me ajudado em algumas coisinhas. Pronto, tá bom. Falou a verdade. Então, esse tipo de pessoa sempre fala mal quando a vítima não está por perto. E outra coisa, chegou para você e começou a falar, ei, mas a Giovana isso, a Giovana ali, a Giovana, não sei como é que ela casou.
Irmão, se alguém está falando mal de outra pessoa para você dessa forma, sai de perto dessa pessoa correndo. Porque ela vai falar de você também. Todo mundo fazendo assim. Vocês devem conhecer pessoas assim. Né? Chegou perto de você, falou mal, chegou para Ruth Sara, falou, Ruth Sara, a Luísa, Ana Luísa, Maria Luísa. É Maria ou Ana, meu Deus? Ana, falei certinho, porque é que eu fui corrigir? Ana Luísa, a Ana Luísa, parece a Maria Marçal. Olha, não estou falando para o bem, não, estou falando para o mal, porque ela, minha filha, sai de perto correndo. E ora, Deus não deixa falar mal de mim não, porque vai falar. Pessoa que descaradamente tem coragem de falar mal de alguém para você, primeiro ela não está considerando o seu caráter. E que você é igual a ela, no mesmo nível, para ouvir falar mal. Olha para frente, por gentileza. Fuja dessas pessoas, de andar junto com elas. Ame, perdoe, mas não ande junto. Porque a gente anda junto é com quem está de comum acordo. Foge da roda dos escarnecedores, do caminho dos pecadores. Ame, ame e ame. Ore mais ainda por essa pessoa, mas não ande junto, porque ela vai te contaminar. Mais prudentes são os filhos das trevas do que? Porque os filhos das trevas têm um coração mau e dominador e com intenções próprias, mas. E os da luz, coração puro. Oh, mas não é assim, calma, você vai entender. A gente não quer pensar mal dos outros. Amém ou não? Irmãos, nós vamos ficar aqui. Tem tanta coisa para falar sobre essa questão da passagem. Por quê? Por que é importante falar sobre isso para a gente falar de obra? Porque esse povo adquirido tem que abandonar essas coisas. Se você quer ser obreiro de valor, se você quer ser alguém que Deus vai usar na sua família, na sua empresa, se você quer resplandecer Cristo, você tem que despojar dessas coisas. É o que Pedro está falando. Se você quer ser nação santa, sacerdócio real, né? Se você quer ser esse povo eleito de Deus, tem que abandonar essas coisas. E isso vale para todos nós. Nós somos o povo adquirido. O desejo do apóstolo Pedro é que seus leitores jamais se esquecessem de que o pecado é uma fraude. Ele promete alegria, mas paga com tristeza. As pessoas que praticam essas coisas, em nome de ser alegre e ser livre, daqui um pouco tudo triste e abatido, sem sentido. O pecado promete prazer, mas paga com lágrimas. Alguém acertadamente declarou, a palavra, olha para o seu irmão, aí de lado, e diga, a palavra de Deus irá mantê-lo longe do pecado. Diga, ou o pecado irá mantê-lo longe da palavra de Deus. Confesse seus pecados e os abandone o mais rápido possível. E volte-se para a Bíblia. Se você não fizer isso, você não será motivado a se alimentar da palavra de Deus, que é o que Pedro vai falar na sequência. Se você não fizer isso, não será motivado a se alimentar da palavra de Deus, que é o segundo passo do crescimento espiritual. É necessário se alimentar da palavra de Deus. Por isso que ele vai dar sequência aqui para nós nesta passagem bíblica. Hoje é que dia 24? Vamos ficar sobre isso.